Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 22 de maio de 2025, quinta-feira, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de Um Curso em Milagres, ok? Então, estamos aqui hoje na nossa quarta revisão, né? Na segunda parte do livro de exercícios, como Jesus assevera na introdução que a gente leu ontem, e estamos na segunda lição dessa quarta revisão. Vamos revisar as lições 123 e 124. E a ideia central: minha mente contém só o que eu penso com Deus. Minha mente contém só o que eu penso com Deus. Lição 123, agradeço ao meu Pai por suas dádivas para mim. 124, que eu me lembre de que sou um com Deus, tá? Então, minha mente contém só o que eu penso com Deus, agradeço ao meu Pai por suas dádivas para mim, que eu me lembre de que eu sou um com Deus, tá bom? Muito bem, então, hoje a gente não tem muito mais o que falar, né, sobre as lições. Se vocês quiserem, voltem lá nos vídeos anteriores, nos quais a gente trata da metafísica das lições. Deu para expandir bastante a metafísica das lições nos períodos de revisão, né? E aí vocês vão ter mais informações a respeito. Passamos agora para o livro A Linguagem da Liberdade, de Melody Beach, para o dia 22 de maio. O texto é: Horas de reprogramar. Não peça amor a menos que esteja pronto para curar-se o bastante para dar e receber amor. Não peça alegria a menos que esteja pronto para sentir e libertar a sua dor, para que assim possa sentir alegria. Não peça sucesso a menos que esteja pronto para dominar os comportamentos que poderiam sabotar o sucesso. Não seria bom se pudéssemos imaginar-nos tendo-o nos tornando e depois recebendo imediatamente tudo aquilo que desejamos? Podemos ter e ser as coisas boas que desejamos. Todas as coisas boas são nossas, é só pedir. Mas primeiramente é preciso preparar a terra, o trabalho de preparação, né? Arar a terra, obviamente, né? Um jardineiro não planta sementes a menos que a terra esteja adequadamente preparada para abrigar e nutrir aquelas sementes. A plantação seria um esforço perdido. Seria um esforço perdido para nós conseguirmos o que desejamos antes de estarmos prontos. Então pensem nisso, né? Pensem em quantas coisas talvez vocês tenham recebido na vida de vocês antes de estarem prontos. Não é uma boa ideia, né? Não é uma boa coisa, não é efetivamente, né? É melhor a gente se preparar primeiro. É melhor a gente se preparar para poder receber tudo aquilo que realmente nós queremos, né? Primeiro, desejamos nos tornarmos conscientes de nossa necessidade ou desejo. Isso pode não ser fácil. Muitos de nós nos acostumamos a calar as vozes internas de nossas necessidades e desejos. Às vezes, a vida tem de esforçar-se o bastante para conseguir a nossa atenção. Em seguida, vamos libertar a velha programação, os comportamentos e crenças que interferem com a criação e a nutrição do bem. Muitos de nós temos fortes programas de sabotagem, aprendidos desde crianças, que precisam ser liberados, né? Acho que fica melhor. Podemos precisar fingir por um tempo, enquanto a crença de que merecemos o bem se torna real. Combinamos esse processo com muita libertação, enquanto estamos sendo mudados por dentro. Todos vocês que estão aqui comigo, gente, e eu inclusive, obviamente,
estamos passando por processos profundos de reprogramação interna, né? O trabalho de um curso em milagres, eu costumo dizer para vocês que ele é um trabalho de cirurgia espiritual, né? É uma remoção muito delicada de um tumor chamado sistema de pensamento do ego, né? E é um trabalho realmente de muita transformação, de muita potência, ainda que seja muito vagaroso e muito sutil, né? Então, assim, não sei se vocês vão concordar comigo, mas na minha experiência com o curso em milagres, as mudanças estavam acontecendo e eu não me dava conta. E aí chegava um belo dia que eu via que eu tinha caminhado, sei lá, 10 quilômetros e eu não estava nem prestando atenção. E a minha mente já não era mais a mesma. E eu já não tinha mais as velhas formas de pensar. Não tinha mais, tá? Muitos de nós, em seguida, vamos libertar a velha programação. Programação entre aspas. Os comportamentos e crenças que interferem com a criação e a nutrição do bem. Muitos de nós temos fortes programas de sabotagem aprendidos desde crianças, que precisam ser libertados. Né? Esses programas de sabotagem, eles estão aí porque nós não nos autorizamos a recebermos as boas coisas da vida. Nós não temos autorização. Porque como os nossos pais não tiveram, nós estamos, infelizmente, de maneira inconsciente, reproduzindo os programas mentais deles, né? Podemos precisar fingir por um tempo, enquanto a crença de que merecemos o bem se torna real. Combinamos esse processo com muita libertação, enquanto estamos sendo mudados por dentro. Há uma naturalidade nesse processo, mas ela pode ser longa, as coisas levam tempo. As boas coisas serão nossas se nós as pedirmos, se estarmos desejosos de participarmos do trabalho de preparação da Terra. Trabalhe e espere. O trabalho de um curso em milagres é o trabalho de preparação da Terra, tá? É um trabalho verdadeiramente profundo, é um trabalho verdadeiramente consistente, é um trabalho verdadeiramente eficiente, tá bom? É eficiente, funciona, tá? Não duvidem disso, funciona, que é uma beleza. A oração. Hoje, Deus me dê coragem para identificar o bem que desejo para a minha vida e pedir por ele. Dê-me também a fé e a energia de que necessito para enfrentar o trabalho que deve ser feito primeiro. Né? Então, o que a gente vê hoje na nossa sociedade é que todo mundo quer os resultados, mas não quer trabalhar. Todo mundo quer o bom salário, mas não quer se esforçar. Todo mundo quer o bom emprego, mas não quer estudar. Todo mundo quer a transformação, mas não quer parar 5 minutos pela manhã para poder meditar, né? Todo mundo quer o bônus, mas ninguém quer o ônus, né? Todo mundo quer emagrecer, mas ninguém quer ir para academia fazer exercício. Ninguém quer se alimentar bem, né? Nós só queremos o bônus, mas todo bônus vem acompanhado de um ônus. Tudo que é bom na vida requer um preço a ser pago. Né? E no nosso caso, o preço que nós pagamos, o preço que nós estamos pagando aqui é o preço da correção mental, né? Nós estamos pedindo pela correção mental, não é mesmo? E é um processo que é uma cirurgia. Imagina que você vai para uma mesa de cirurgia. Você vai ter todo um preparo, você vai fazer exames antes, você vai ter um preparo, vai tomar uma anestesia, o médico vai te operar e depois você vai ter um bom tempo de pós-operatório, não é? É isso que a gente está fazendo. De uma maneira que eu particularmente considero estupenda, né? Eu não conheço, para mim, para o jeito como a minha cabeça funciona, eu não conheço o modo mais poderoso nenhuma ferramenta mais poderosa de autotransformação do que essa a qual nós dedicamos o nosso tempo e a nossa energia e eventualmente o nosso dinheiro, né? Porque eu tenho aqui alunos que me ajudam, né, mensalmente
semanalmente, contribuem com as lives, né? Então também estão investindo dinheiro aqui nesse estudo, né? Nós temos muita sorte, porque hoje temos essa plataforma chamada YouTube, que nos permite estudarmos qualquer coisa, sermos qualquer coisa, na medida do nosso esforço, né? Mas, por que eu tô falando isso tudo para vocês? Porque, sabe, gente, essa história que é propagada hoje, de tudo fácil, não é o caminho que vai levar você onde você quer chegar, né? A minha professora de um curso em milagres, ela costumava dizer que ela adorava um desafio. Ela falava, eu adoro um desafio. E eu, gente, ecoo as palavras dela. Eu adoro um desafio, né? Eu adoro quando alguém diz pra mim que eu não vou conseguir fazer alguma coisa, né? Adoro, adoro. Porque aí me surge uma força interna que eu não sei de onde vem. E normalmente eu vou lá e faço. Ah, você não vai conseguir isso assim, assim. E vamos ver? Eu posso até não conseguir, porque quem sou eu, né, gente? Mas Deus, através de nós, pode conseguir qualquer coisa, né? Pode lograr qualquer coisa, ok? Então, vocês também, com esse esforço diligente que vocês estão fazendo, vocês estão passando por uma transformação profunda na mente de vocês. E é uma transformação profunda, ampla e sem precedentes. E essa transformação, ela não tem volta, né? Einstein tinha uma frase que dizia assim, uma mente que se expandiu jamais retornará ao seu tamanho original, né? Então a ideia é basicamente essa, vocês estão passando por um processo de expansão de consciência e nesse processo não há volta, né? Como eu digo para vocês, depois que você vê, não tem como desver, né? E eu espero, e se você quiser me contar nos comentários, eu vou ficar muito feliz em ler. Eu espero que você esteja experimentando essa transformação mental em tudo, em todas as áreas da sua vida. Na sua saúde, na sua aparência física, nos seus relacionamentos amorosos, nos seus relacionamentos familiares, no seu trabalho, na sua vida financeira, na sua vida espiritual, né? Em tudo. Nas suas opiniões políticas, eu espero que vocês entendam para onde um curso em milagres nos leva em termos de opinião política, porque o caminho é extremamente claro, ele não nos deixa dúvidas, né? E esse é um tema importante nesse momento em que estamos passando aqui na história do Brasil, né? Na situação que estamos enfrentando aí com questões que estão acontecendo na política, né? E o brasileiro precisa de um despertar, né? Nós fomos sempre muito festeiros, muito infantis, muito imaturos, muito desconectados dos movimentos que estavam acontecendo nas esferas de poder, e eu vejo o brasileiro hoje despertando muito e fico muito feliz por isso, tá? A gente vai passar agora para a leitura do livro Milagres no Trabalho, transformando a sua orientação interior em influência exterior. Então ela começa com um texto do capítulo 1 e eu vou ler para vocês em português. A minha parte na... Peraí. 3. 1, 3. Ah, tá. É no 7. 4 a 6. Como uma expressão do que és na verdade, o milagre coloca a mente em um estado de graça. A mente, então, dá boas-vindas com naturalidade ao anfitrião interior e ao forasteiro do lado de fora. Quando acolher o forasteiro, ele vem a ser o teu irmão, tá? Uau! Eu e o outro somos um. E aí, gente, boas notícias para vocês. Nós estamos no capítulo 6 do livro, no capítulo 9 do livro, já lemos 64%, tá? Então, o capítulo 9 tem o título A Sua Função Primária. Vamos aí. Talvez agora
você já tenha notado que um curso em milagres faz algumas declarações bastante corajosas sobre a natureza da realidade. No final das contas, ele está pedindo a você para acreditar que a definição de Deus é a presença do amor, com letra maiúscula, a que tudo abarca. Que o sofrimento é o resultado do esquecimento da sua conexão com esse amor. E que a cura ocorre com uma mudança na percepção que é concedida pelo Espírito Santo, em resposta ao seu pedido. Uau, é muita coisa para aprendermos, eu entendo. Portanto, vamos suspender a teologia de um curso em milagres por um momento em considerar uma questão prática da carreira, a respeito das carreiras. Que tipo de profissional você deseja ser? Se você está lendo um livro como esse, seguramente podemos assumir que você quer fazer mais do que trabalhar no seu emprego, né? Presumivelmente, o seu objetivo é se mover adiante, o que vai eventualmente requerer que você assuma papéis de liderança maiores. E isso nos leva de volta à discussão a respeito dos comportamentos que valem a pena ser seguidos. Também como com relação à questão de se você vai ser manipulado pelos pensamentos do ego e se a sua emoção é compatível com você ganhar influência. Todos nós sabemos a resposta para essa pergunta, mas quando se trata da presença profunda que é necessária para inspirar e motivar os outros, parece que até mesmo as melhores intenções frequentemente se quebram sob a multitude de gatilhos que aparecem durante um dia de trabalho mediano. Problemas interpessoais, pressão com relação aos prazos e ao desempenho, colegas de trabalho com os quais você não pode contar, o sentimento de impotência para provocar as mudanças, o sentimento de ser desrespeitado, de ser ignorado, de estar assoberbado. Eu adiciono aqui o sentimento de ser injustiçado, a perda do emprego, a confusão de papéis no trabalho, as avaliações, problemas pessoais ou de saúde que estejam afetando o seu desempenho, dilemas éticos, reestruturações organizacionais e etc., né? Aí eu diria que problemas de falta de comunicação, problemas com a chefia, uma chefia que não comparece numa liderança saudável, né? Problemas de competição entre colegas, problemas de mau caratismo entre colegas, o seu colega lá tentando puxar o seu tapete, porque ele está fixado no princípio da escassez, né? Sempre que uma pessoa tentar puxar o seu tapete é porque ela está operando no princípio da escassez, né? Então ela está agindo de que forma? Ela está agindo como se ela precisasse daquilo que você tem. Então ela vem tirar o que você tem porque ela está focada lá na escassez. A boa notícia para você, se você tiver passado por isso, a boa notícia para você é que o universo está abrindo espaço para te dar algo ainda maior. Por isso você perdeu aquele algo, né? E por aí vai. Eu poderia falar aqui outras coisas, muito, né? A inveja no trabalho, né? A coisa de você ter mentira, de você como é que eu vou dizer aqui? Você ter um trabalho que não te recompensa no sentido do teu propósito de alma, ou você ter um trabalho que você acha que te paga mal, que não te remunera bem, ou você ter um trabalho em que você não se vê reconhecido, né? Você até tem um bom salário, mas você não tem reconhecimento.
né? E o reconhecimento é um intangível. É importante a gente se sentir reconhecido, né? Enfim, tem muitas coisas, gente, tem muitas coisas. Eventualmente você trabalha numa empresa cujo propósito da empresa você não vê mais sentido naquilo, né? Eu tive um colega quando, na verdade, ele foi monitor do meu curso de formação de fogo sagrado, e ele é formado em direito. E ele largou o direito para trabalhar com constelações familiares. E nesse momento que ele estava fazendo a transição de carreira dele, isso tem mais de 10 anos, eu fiz a minha formação em 2014, ele me contou que ele falou assim, eu era aquele advogado que eu só fazia divórcio. E eu ia para cima dos maridos com os dentes de fora, né? Para arrancar até a calça do cara, né? E aí eu conheci as constelações familiares e eu comecei a entender os movimentos sistêmicos por trás das separações, né? E aí? E aí eu resolvi que eu ia largar o direito e que eu ia ajudar as pessoas a recuperarem os seus casamentos ou a terem separações, digamos assim, entre aspas, limpas, utilizando a ferramenta das constelações familiares, né? E vocês sabem que hoje muitos problemas jurídicos, problemas que envolvem herança, muitos problemas, problema com sociedade, tudo sendo resolvido com constelações familiares, né? É isso. Então vamos lá. Reduzidos ao seu nível mais básico, cada um desses gatilhos, tudo isso que eu li antes, e outros incontáveis semelhantes a eles, representam uma oportunidade para escolhermos para você escolher como você vai perceber a situação e como você vai responder. Uma escolha que um curso em milagres descreve como sendo uma escolha entre a pequenez e a magnitude, né? Como diz o texto. Então vamos ao texto aqui que ela vai citar. Então, como é que eu vou responder aos meus problemas de trabalho? Lembrando que o meu trabalho, se você não for milionário, o seu trabalho é a sua fonte de renda. Então a sua relação com o seu trabalho estará afetando, obviamente, a sua vida financeira. Como é que você vai prosperar num trabalho que você odeia? Né? Como é que você vai prosperar num trabalho que não tem mais sentido para você na sua vida? Né? Difícil, né? Mas claro que durante um tempo a gente fica lá, né? Que é o nosso ganha-pão, né? E aí ela cita aqui um texto do capítulo 15. 3 a 4. Tu que buscaste e achaste a pequenez, lembra-te disto, toda decisão que tomas brota só do que pensas que és, e representa o valor que dás a ti mesmo. Acredita que o pequeno pode contentar-te, e por estares te limitando, não te satisfarás. Pois a tua função não é pequena, e só achando-a e cumprindo-a, podes escapar da pequenez. Apenas pense sobre isso por um momento. Cada decisão que você toma decorre daquilo que você pensa que você é. Ó Jesus! Então, se eu penso que eu sou um corpo, eu vou tomar as decisões que vão me levar a pagar a comida, o gás, o telefone, o condomínio, né? O plano de saúde, porque eu sou um corpo. Mas se eu me lembro de que eu sou mente, espírito, então eu tô aqui para trazer uma contribuição para o mundo. Concordam comigo? Você tá aqui para trazer uma contribuição para o mundo e a sua contribuição é única. Você é aquela peça no quebra-cabeça que só você é capaz de preencher aquele buraquinho do quebra-cabeça. Não é mesmo? Tem outra peça? Vamos supor que seja aquele quebra-cabeça imenso de 2.000 peças. Uma peça não ocupa o lugar da outra. É você. Só você tem a sua contribuição para dar. Por isso que eu digo que você não precisa ficar copiando ninguém. Não copie os outros, não copia, porque a sua contribuição é única. Não queira ser o outro, queira ser você. Ah, mas eu sou muito esquisito. Eu também.
Eu sou muito esquisita. Mas talvez a diferença entre mim e você hoje é que eu já me apropriei da minha esquisitice. A amo e a honro. E tenho certeza que se um dia você tiver o prazer inenarrável de me conhecer pessoalmente, você vai ver que eu sou muito esquisita. Eu não sou pouco estranha, não. Eu sou muito estranha. A minha vida é esquisitíssima. E hoje eu acho isso maravilhoso. Há 20 anos atrás, eu me martirizava, eu acabava comigo mesma, porque eu achava que eu tinha que ser igual a todo mundo. E eu nunca fui. Eu achava que eu tinha que ter seguido aqueles passos, né, da vida que todo mundo segue. Eu não seguia. A vida se recusava a me colocar naqueles caminhos mais tradicionais. E hoje, apenas hoje, eu posso entender o motivo pelo qual isso aconteceu. Então, a minha sugestão para você é abrace a sua esquisitice. Porque você é estranho mesmo, né? Se você não fosse estranho, você não estava aqui comigo. Semelhante atrai semelhante, não é mesmo? A primeira pessoa que me ajudou mais a eu abraçar a minha esquisitice foi o Luiz Antônio Gasparetto. Quando eu comecei a estudar com ele, eu comecei a ver que era para ser estranha mesmo, né? Mas demorou muito tempo, gente. Demorou muito tempo. E ainda hoje, às vezes, eu pego as palestras dele para escutar e ainda hoje numa palestra ainda tomo um supapo ou dois. Às vezes, um supapo que eu já tomei e tinha me esquecido. Aí eu tenho que tomar de novo. Às vezes, um supapo inédito, tá? Então, abrace a sua esquisitice, porque tu é estranho mesmo. Fique em paz com isso. Aí, quando eu fui estudar com os meninos do Access Consciousness, né? O Gary Douglas e o Dan Heer, aí eu falei assim, gente, eu sou um unicórnio, né? E que bom, porque eles falam exatamente isso. O teu dom de cura para o mundo tá na tua esquisitice. Aí acabou. Aí acabou e fui fazer barras de Access. Aí acabou, aí eu falei, gente, sou estranha mesmo, agora eu tenho que encontrar a minha tribo. E aí eu acabei encontrando a minha tribo, que é o povo do Stargate, né, gente? O povo do Stargate aqui, sem brincadeira, é todo mundo muito estranho. Maravilhosamente estranho, mas é estranho, tá? Os diálogos que a gente tem, na semana passada eu falei isso umas 2 vezes, a gente conversando, e eu falei assim, gente, eu acho que nós estamos vivendo um delírio coletivo. Porque os nossos assuntos, se vocês ouvissem uma conversa, gente, é delírio coletivo, tá? Vamos lá. Essencialmente, um curso em milagres tem sempre apresentado isso, essa verdade como uma escolha entre a pequenez do ego e a grandeza do amor. E então, eu tentei delinear isso como sendo um caso de por que nós temos que... Por que escolher a pequenez é algo que está diretamente relacionado a cada forma, a todas as formas de infelicidade e implosão de carreiras, ok? E é por isso que o princípio da expiação, apresentado no último capítulo, é tão vitalmente importante para a prática de um curso em milagres. Especificamente, ele representa o momento quando você decide escolher novamente, quando você consegue escolher novamente, perdão. A expiação é quando você se lembra da sua magnitude, da sua grandeza, independentemente das suas circunstâncias. E ela ocorre a partir dessa mentalidade, dessa perspectiva da mentalidade baseada no milagre, de que a verdadeira liderança, da qual a verdadeira liderança emerge. De fato, as ações que você toma a partir do conhecimento do seu verdadeiro ser, do seu verdadeiro self, na sua mais elevada concepção e na sua mais elevada possibilidade de recompensa, é a inteligência espiritual. Peraí.
Peraí, deixa eu ver, porque eu acho que essa frase aqui eu traduzi mal. As ações que você toma a partir do conhecimento da sua verdadeira natureza partem da inteligência espiritual. Desta forma, nós não tendemos a olhar para as nossas vidas a partir dessa mentalidade baseada no milagre. Na verdade, nós fazemos o oposto. Usualmente examinamos as nossas circunstâncias primeiro e depois determinamos a nossa capacidade de liderança, baseada em se nós acreditamos que estamos enfrentando uma questão grande ou uma questão pequena. Mas qual problema você poderia encarar que seja maior do que essa magnitude que vive em você, do que o seu ser real, tá bom? Nenhum problema é maior do que o seu ser real. E aí chamo a atenção para vocês de um ditado que a gente tem aqui no Rio, não sei se tem aí nos estados de vocês, que diz o seguinte: não mostre para Deus o tamanho do seu problema, mostre para os seus problemas o tamanho do seu Deus. Pronto, aí a gente não precisa falar mais nada, tá? Portanto, em vez de ver o mundo através do filtro dos seus desafios e esperar encontrar essa magnitude no centro, o curso nos pede que você veja o mundo a partir da sua magnitude, da sua grandeza, o que permite com que você encare qualquer incerteza na sua vida com a certeza do espírito, tá? Então é exatamente isso que eu falei aqui. Exatamente o que eu acabei de falar, exatamente. Não mostre para Deus o tamanho do seu problema, mostre para os seus problemas o tamanho do seu Deus. Quem é o seu Deus é o seu ser real, tá? Aí é quando a inteligência espiritual se torna muito maior do que apenas uma ferramenta para o seu crescimento profissional. Ela se torna uma mudança fundamental em toda a sua forma de ver o mundo. Resumindo, quando você sabe que você é essa magnitude, essa grandeza em si mesma, você acessa essa calma que vem de dentro. E isso é tão poderoso que qualquer pequenez que tente quebrar isso pode apenas se quebrar diante disso. Então vai encontrar um muro e aí vai quebrar. A pequenez do ego vai encontrar um muro e vai quebrar. Desta forma, a sua função primária, a partir da perspectiva de um curso em milagres, não é buscar a sua magnitude, porque você jamais a perdeu. Em vez disso, a sua função é buscar a pequenez dentro de você, dentro do seu pensamento, e expiá-la, pedindo por um milagre, e então simplesmente fazendo uma outra escolha. Com o ego fora do caminho, o amor, com letra maiúscula, e a magnitude, com letra maiúscula, do seu ser, do seu eu superior, naturalmente brilharão através do seu comportamento. É por isso que um curso em milagres diz que a única responsabilidade do trabalhador dos milagres é aceitar a expiação para si mesmo. E a gente fez essa lição, sei lá, uns 10 dias, 5 dias. Aceitarei a expiação para mim mesmo. Ao aceitar a expiação, o que significa que você vai voltar os seus pensamentos para a consciência dessa interconexão, né? É a interconexão entre todos os seres. Você não estará apenas considerando o problema onde ele pode ser consertado na sua mente, mas também você proverá uma demonstração para as outras pessoas a respeito do poder que elas também têm dentro de si mesmas. Isso colocado de uma forma muito simples, essa é a maneira como os seus pensamentos são então curados. E então você vai automaticamente desenvolver a capacidade de curar os outros pelo seu simples exemplo de verdadeira magnitude no trabalho. Então, eu chamo vocês de novo a lembrança daquilo que a minha professora falava: você ensina sendo, o outro aprende fazendo. Você não precisa falar nada, o outro verá o seu comportamento, a sua atitude e as suas ações.
Todo o teu esforço deve ser dirigido contra a pequenez, pois proteger a tua magnitude nesse mundo de fato requer vigilância, tá? Então você vai ser essa magnitude, você vai ser essa grandeza, porque é isso que você é, tá bom? É isso que você já é, tá? Hoje eu tô meio sem tempo, amanhã eu vou responder uns comentários que eu recebi ontem no vídeo, tá? Especialmente o seu, tá, Eneida, que mandou um comentário tão bonitinho pra mim, tá? Então comentem aqui comigo, comentem como a jornada está indo, me contem se vocês já viram diferenças no trabalho de vocês, se vocês estão praticando, se já aconteceu alguma coisa diferente aí na vida financeira, no trabalho, me contem, tá bom? Vou ficar feliz em ler as mensagens. E se você puder me dar um joinha também, comentar, dar o joinha é sempre importante para, como é que se diz? Apontar, né, que o trabalho é interessante, e aí o vídeo chega para mais pessoas. Eu não faço propaganda. Eu conto com as indicações de vocês, com o apoio que vocês me dão e fica por aí, tá bom? E com o meu poder de atração. Tá bom? Meus amores, minhas amoras, essa era a mensagem do dia. Eu deixo vocês, então, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente. Pratiquem a revisão. A minha mente contém só o que eu penso com Deus. E, ó, já ia me esquecendo. A minha mente contém somente o que eu penso com Deus. E as lições que nós vamos revisar hoje são: agradeço ao meu Pai por suas dádivas para mim, que eu me lembre de que eu sou um com Deus. Você é essa grandeza, justamente essa magnitude, porque você e Deus são um só. Um beijo. Até amanhã. Bye, bye.